trabalhos técnicos que vão ter dentro de um licenciamento ambiental que você não vai ter ou atribuição técnica para fazer, ou você não vai ter tempo, ou você não vai querer fazer, e você vai contratar outros profissionais para fazer. Então, assim, são 3 pilares que sustentam a consultoria ambiental: técnica, gestão do seu negócio e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, porque na consultoria ambiental, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm a longo prazo. Por isso que eu aplico o modelo enxuto de negócios. Transforme o seu conhecimento em solução para os seus clientes. Olá, tudo ok? Tudo gravando? Então vamos lá. Diretamente dos estúdios da Winworks, começa mais um meu, seu, nosso Ambicast, o seu podcast ambiental. Meu nome é Igor Janotti. E eu sou Leandro Borges. Hoje é dia 14 de março de 2020 e nós estamos no 15º episódio da Ambicast. E no episódio de hoje a gente vai falar do seguinte assunto: monte a sua equipe técnica e seja responsável pelo seu licenciamento. Vamos lá então. A gente tem alguns recados para dar aqui hoje. Alguns recados muito massas. Muito legal. Massas mesmo. Esse ano de 2020 vai ser um ano cheio de novidades para você que quer atuar na consultoria ambiental. Você vai ter todo o suporte que já aconteceu no universo, no mundo. Não tem suporte maior que esse que você vai ter. Então, começa falando aí, Leandro. Legal. Vamos lá. Bom demais. Beleza, pessoal. Estamos ao vivo aqui no Instagram, gravando mais esse episódio aqui da Ambicast, episódio 15, galera. Nós chegamos no 15º episódio da Ambicast. Isso aí. E é o seguinte, o primeiro, antes da gente entrar diretamente no assunto de como você vai montar a sua equipe técnica e ser responsável pelo seu processo de licenciamento, o Vinícius Moreno tá lá trabalhando no campo e tá assistindo a live aqui. Eu quero contar algumas coisas para vocês. É até legal essa oportunidade da gente fazer esse podcast para explicar. Antes, assim, eu sempre posto coisas, né, conteúdos gratuitos, né, Igor, nas minhas redes sociais. Mas eu acho que é importante a gente diferenciar um pouco o que eu tenho de conteúdos gratuitos e de conteúdos que são pagos. Até porque hoje a gente conseguiu criar mais de um conteúdo pago, porque a gente está buscando ser o mais inclusivo possível, né? Então eu estou tentando atingir consultores ambientais que são do Brasil inteiro, que vão trabalhar e estudar comigo pelo Consultor Ambiental Moderno, que é o CAM. É a primeira plataforma paga que eu tive, né? E é o xodozinho meu aí, que é um curso mais completo assim, que eu pude fazer dentro da minha área de atuação. Eu entrego tudo passo a passo. É o curso mais completo que existe no mercado, cara. Eu não conheço outro. E eu acho que a audiência também não conhece. Se você aí que está nos ouvindo ou vendo conhecer algum outro suporte mais completo do que o CAM, né, que é o Consultor Ambiental Moderno, para quem quer atuar na área ambiental, de licenciamento, regularização, sim, e tal. Isso. Se você conhece, deixa nos comentários que a gente quer conhecer também, porque a gente nunca viu. Eu também quero conhecer. Assim, não é gabando nem nada, é porque a gente entrega de uma forma e não ensina apenas a parte técnica, que a grande maioria das pessoas ensinam. A gente ensina negócio, empreendedorismo, marketing digital, vendas. Como que você faz todo esse processo para você conquistar um cliente, e depois que você conquista, como que você elabora preço, proposta, planilha de orçamento, como que você escreve a proposta, como que você escreve o contrato. Então tem tudo lá, de cabo a rabo, desde a concepção de um cliente até a ponta final lá na hora que você vende o licenciamento ambiental. Então esse é o Consultor Ambiental Moderno. As vagas dele não estão abertas agora, né? A gente não tá vendendo o CAM nesse momento, mas é o meu xodozinho de curso. E aí eu sei que muita gente me pergunta: cara, mas você abre o Consultor Ambiental Moderno de tempos em tempos, e se eu quiser estudar alguma coisa do Leandro Borges agora? Aí
a gente pensou numa forma de atender a galera que quer se matricular em alguma coisa minha agora. Quero estudar as técnicas do Leandro, mas o consultor ambiental moderno não está com a matrícula. O que eu vou fazer? Nós criamos a Comunidade Leandro Ambiental. Comunidade Leandro Ambiental é uma plataforma também estruturada, passo a passo, que lá você tem um monte de aula minha, né, Igor? Você tem um monte na verdade, tem um treinamento. Só o preço que você vai pagar para entrar, ele é mais barato do que o treinamento que tem lá, que você vai chegar, que tem um do zero a licença. Eu acho que são quase 12 horas de um treinamento do zero a licença que eu fiz em fevereiro desse ano, tirei do ar, subi para a comunidade. Então é o grande produto que está lá nessa comunidade agora. E toda quinta-feira eu tenho feito aulas ao vivo e também subo essas aulas que eu tenho dado ao vivo para a plataforma, além de ter outros bônus. Tem algumas aulas do consultor ambiental moderno para você pegar as dicas lá. E a comunidade Leandro Ambiental você consegue acessar agora, se matricular. Você tem R$1 aí, Igor? É menos de R$1 por dia, né? Se eu tivesse uma moedinha de R$1 aqui, eu ia mostrar para vocês. É por menos de R$1 por dia, você consegue se matricular na comunidade Leandro Ambiental, toda estruturada, além da comunidade para você tirar dúvida, assistir às aulas quantas vezes você quiser, baixar material, ter contato com o Leandro e nunca mais tirar dúvidas fora dessa plataforma. Então você vai poder conversar comigo de uma forma muito próxima, né? E não vai ter dúvida mais nos seus processos de licenciamento. Manda sua dúvida lá que a gente responde, né? Do zero a licença é tão bacana que teve gente que assistiu do zero a licença na época. Sim. E achou que era o curso completo do consultor. Falou, tem mais coisa. Isso aí, é o caso do... É o Kenny, né? O Kenny é um parceiro nosso de negócio aí. Eu dei o do zero a licença, que tão completo que ele era, né? Ele achou que era o consultor ambiental moderno. Ele achou que era o meu curso pago, que eu tava dando tipo 80% dele ao vivo quando eu fiz o treinamento do zero a licença, sendo que o treinamento do zero a licença nem consta dentro do consultor ambiental moderno. Nem tem é um conteúdo exclusivo da comunidade Leandro Ambiental. Então, se você se interessa, a comunidade Leandro Ambiental tem no meu perfil aqui, no minha bio, no Instagram, que você pode clicar e acessar lá por menos de R$1 por dia, tá? Não perca essa oportunidade nessas épocas aí que nós estamos tendo que ficar mais quietinho por causa desse coronavírus, essa maluquice desse mundo que nós estamos passando temporária. Aproveita esse período, né, Igor, para estudar em casa, se capacita, não fica em casa sem aprender, não. Então, esses ensinamentos online aí vão ter uma tendência de crescimento agora nesse momento temporário que a gente está passando. Transforme o seu problema em oportunidade. É isso aí. Transforme o seu problema em oportunidade. Isso aí. A gente está com problema no país, no mundo, mas se você estudar dentro de casa, você vai se capacitar e na hora que passar isso, que isso não é para sempre, você tá pronto para o mercado, né? Tá se estudando, né, cara? O Jefferson tá aqui, ó, no Instagram. O Jefferson Barros, ele tá na comunidade Leandro Ambiental e tá dizendo que é ótimas aulas e recomenda. Então, fico feliz legal, aí do Jefferson. Muito obrigado pelo feedback. E tem mais aulas subindo toda semana lá, viu, Jefferson? Fica ligado nas aulas ao vivo. E a gente sempre... Eu criei a comunidade Leandro Ambiental porque eu tenho tanto conteúdo que eu já não tinha mais onde pôr também, cara. Então, a gente resolveu estruturar esse conteúdo que eu tenho em grande quantidade, colocar ele de uma forma estruturada na plataforma do consultor, da comunidade Leandro Ambiental. Porque no consultor ambiental moderno já não cabe mais já tá bem conteúdo. Bem formatadinho. Tá bem formatado, bem denso e bem completo, na minha opinião. Tá completado. Só que aí, hoje, a gente, antes de fazer esse podcast, nós nos reunimos e falou, Igor, eu quero ser mais inclusivo ainda, cara. Eu não quero só a comunidade Leandro Ambiental, sabe? E também não quero só o consultor ambiental moderno. Eu sou aqui de Minas Gerais, né? Natural aqui de Minas Gerais. Atuo mais em Minas do que nos outros estados do país, apesar de eu conhecer grande parte do Brasil. Mas aí nós decidimos aqui, agora, antes desse podcast, dessa live, que a gente vai lançar a partir de agora. Quem está assistindo ao vivo aqui está ouvindo em primeira mão que eu vou lançar o RANGE. Mas o que é RANGE? RANGE. Regularização Ambiental em Minas Gerais. Então eu tenho mais um curso
para quem tá aqui dentro de Minas Gerais, e eu tô abrindo matrículas a partir de agora. Se você se interessar, pode me chamar no direct que eu te explico melhor. Mas eu criei, na verdade, né, um curso completo para quem trabalha no limite territorial de Minas Gerais e quer trabalhar com licenciamento. Agenda marrom, agenda verde, agenda azul. Você vem pro regularização ambiental em Minas Gerais que você vai aprender tudo que você precisa para licenciar um empreendimento aqui dentro do estado, tá? Sim. Alunos do consultório ambiental moderno que estão matriculados até hoje, nessa turma última que a gente fez aí do dia 9 de março, todos vocês, 100% de vocês vão ter acesso à regularização ambiental em Minas, tá? A próxima turma do consultório ambiental moderno já não vai ter. Então é um curso à parte, é um curso completo para quem está aqui em Minas. E eu indico vocês a procurarem saber se você está aqui dentro do estado, você vai ter a grande chance de licenciar empreendimentos de qualquer natureza, sem dificuldade, porque eu vou desmistificar tudo para você. Isso aí. Fala um pouquinho aí do range aí, o que você acha, Igor? Conta pra galera aqui, principalmente quem tá te ouvindo aqui do Instagram. Pois é uma questão que você não chegou a abordar agora, mas é o seguinte também. Além dessa questão sazonal de disponibilidade do consultório ambiental moderno não está sempre no ar, sempre disponível. Sim, as matrículas são de tempos em tempos, né? Não é qualquer hora que você quer se matricular que você se matricula. Até mesmo porque o formato dela hoje em dia é diferente. Na hora de fazer a matrícula, a gente faz um processo mais manual e tal. Como é um curso que tem um valor agregado e um preço, até um preço mais elevado, a gente tem que dar uma atenção maior, né? Então, fora essa questão de não estar disponível sempre, sim, essas outras áreas, né, tanto a comunidade quanto a regularização em Minas, elas têm um preço mais acessível. Com certeza. As pessoas que não conseguem, né, estão no momento de dificuldade e tal, não conseguem no momento entrar para o consultório ambiental moderno, que é sim a plataforma mais completa de todas. Para você que ainda não tem esse aporte financeiro, a gente abriu outras oportunidades aí para ser inclusivo mesmo. Isso. Para ser mais inclusivo. Eu quero botar a gente para aprender aí, e aí as pessoas que falam para mim que o problema, as pessoas que me falam que o problema maior é dinheiro, cara, esse aí não vai ser mais problema, né? Essa que é a intenção de ser inclusivo aqui. Queria mandar um abraço aí pro Juan Monteiro e pra Anice, que colocaram aqui #AlunoCan. Legal demais. Se você tiver mais aluno CAN aqui, a galera usa essa hashtag quem é aluno do consultório ambiental moderno. Se você não é aluno, mas quer ser, então você pode usar a hashtag FuturoAlunoCan. Já tá pegando essa hashtag também. Agora nós vamos criar uma hashtag que é a RAMG, RAMG, né? Regularização Ambiental em Minas. E aí, então, é o seguinte: abertas as matrículas para regularização ambiental em Minas. Se você é de Minas Gerais, quer entender um pouco mais, me chama. Mas você provavelmente vai receber algum anúncio meu aí pelo Instagram, pelo Facebook, vai chegar até você para você poder fazer a sua matrícula. E até o dia 31 de março eu vou fazer 50% de desconto na regularização ambiental em Minas. Isso aí, né? 1º de abril não é mentira e não é um blefe. O preço não vai ser o mesmo que nós vamos fazer agora para esse lançamento da regularização ambiental em Minas Gerais. 50% de desconto, preço acessível para você entrar agora. Se você tiver dúvida, me chama no direct que eu explico melhor para vocês. Foi uma reunião muito louca aqui e decidimos lançar isso agora e tá lançado. Falou ao vivo, falou na internet, agora você tem que agora assume. E vamos para o tema de hoje. Só fechando aqui, o preço já é inclusivo. E vai ter 50% de desconto. Exatamente, o preço já é baixo, aí ele vai entrar no lançamento dessas primeiras matrículas a 50% de desconto. Isso, até a virada aí do mês de março. Do mês de março. Sim, acabou a chuva, acabou a promoção. As águas de março vão fechar a promoção. Então vamos lá, entrar para o tema, que é: monte a sua equipe técnica e seja responsável técnico do seu licenciamento. Isso aí. Como que é essa questão? Eu já sei, a minha pergunta vai ser retórica. Sim. Então, para você assumir
um licenciamento, Sim. não necessariamente você precisa ser responsável técnico por ele. Por ele, exato. Não, você precisa ser responsável técnico pelo licenciamento, mas você não vai ter coisas, trabalhos técnicos que vão ter dentro de um licenciamento ambiental que você não vai ter ou atribuição técnica para fazer, ou você não vai ter tempo, ou você não vai querer fazer, e você vai contratar outros profissionais para fazer. Então, assim, vamos desmistificar. Eu vou pegar um licenciamento ambiental para me fazer agora, Igor. Apareceu um cliente, me chamou para me fazer uma proposta técnica para ele. Inclusive, quem tá aqui, quem tá me ouvindo aí, eu vou deixar por mais alguns dias a aula que eu fiz no YouTube ao vivo, né? Sobre precificação de projetos ambientais. Como precificar seus projetos. Vai lá no YouTube, tem uma aula muito massa para você assistir. 1h40 de aula, assim, sem amarrar nada, tá? E aí, essa sugestão dessa aula de hoje, desse tema de hoje aqui da Ambicast, que nós estamos falando sobre equipe técnica, é até o Juan, um aluno CAN que tá aqui ao vivo no Instagram, que me mandou uma mensagem sugerindo que eu falasse um pouco sobre coordenação de projetos, equipe técnica e responsabilidade técnica sobre os projetos de licenciamento. A primeira coisa que eu quero desmistificar é o seguinte: qualquer pessoa, tem gente ao vivo aqui, o Igor Janotti pode ser, a Ana Clara, depois que ela fizer 18 anos, ela pode ser, o Leandro pode ser, todos aqui nós somos coordenadores e gestores dos nossos processos de licenciamento, tá? Esquece a sua formação, cara, esquece a sua graduação. Não existe formação técnica para ser gestor de processo de licenciamento. Não existe diploma de gestor. Não existe diploma de gestor de processo de licenciamento. Como que você vai virar o gestor do processo de licenciamento? Entendendo o processo. E como que você vai entender o processo? Estudando o licenciamento ambiental. E eu ensino o licenciamento ambiental de várias formas, de vários ângulos, na visão de fazer preço, na visão de fazer um negócio, né? Na visão de escrever uma proposta, na visão de prospecção de cliente. Então eu explico o licenciamento sobre várias óticas. Aí você começou a trabalhar com licenciamento, apareceu uma demanda para você, aí você fala: ah, é um licenciamento de uma central geradora hidrelétrica. Ah, eu não sou engenheiro eletricista, então eu não posso fazer a coordenação desse processo de licenciamento. Não! Você, enquanto gestor ambiental, engenheiro florestal, engenheiro ambiental e sanitarista, biólogo, fala as formações aí, administrador de empresa, advogado, qualquer formação, publicitário, para gerenciar o processo, ser coordenador e gestor de um processo de licenciamento, você não precisa estar diretamente ligado com aquela atividade que você vai licenciar. Você precisa entender o processo de licenciamento. Então, se aparecer um trabalho para você, você vai ser o gestor e coordenador desse trabalho de licenciamento, cara, independente se você pode fazer parte do estudo técnico ou não. Precisa de uma pessoa que conversa com todo mundo, inclusive com o motor propulsor do seu negócio, que eu sempre bato a tecla aqui. Você vai ser o coordenador, então você vai conversar com a sua equipe técnica que você vai contratar, seja ela interna ou externa, composta por parceiros, nós já vamos falar de parcerias aqui também. Você vai conversar, enquanto gestor, com o seu cliente, conversar com o órgão ambiental e você vai fazer a gestão do todo. Não existe uma formação técnica que te ensine a ser gestor. Gestor é vivência, experiência e experimentar. Então você tem que pegar o seu primeiro licenciamento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e você vai ser gestor de todos esses processos para você aprender. Inclusive, não adianta nada você fazer o consultor ambiental moderno, que é curso mais completo de consultoria e não aplicar, né? Não implementar, não correr atrás, não fazer nada. Se você pegar sua teoria... Isso aí, se você é a mesma coisa. Se você só estuda teoria, né? Pega meu curso e não aplica, eu ensino esse modelo de negócio lá, então você vai ter que ser o gestor dos seus contratos. Aí a pessoa vira e fala isso pra mim mesmo: ah, mas eu peguei um processo de outorga subterrânea e sou engenheiro ambiental. Eu não posso fazer o relatório técnico da outorga porque sou geólogo. Eu não sou geólogo nem engenheiro de Minas. Beleza, cara. Você vai pegar o caso da outorga subterrânea, caso clássico. Você que não é engenheiro de Minas e geólogo, você vai pegar o processo de outorga subterrânea para você poder fazer,
você vai ser o gestor do processo, vai conversar com o seu cliente, vai formalizar os documentos no órgão ambiental, vai levantar a documentação que você precisa entregar. Todo licenciamento é um processo administrativo. Processo administrativo lê-se entrega de documentos pessoais, jurídicos e profissionais, mais estudos técnicos. Então sempre vai ser uma juntada de documento mais estudos técnicos vão compor um processo administrativo de outorga, de licenciamento ambiental, de que quer que seja, tá? E aí você, enquanto gestor, você vai ser esse cara que vai pedir os documentos para o seu cliente, vai juntar os documentos técnicos que você precisa juntar, vai contratar a equipe que vai fazer os estudos, vai pedir o cara para emitir para fazer o relatório técnico de outorga e também emitir a RT, anotação de responsabilidade técnica por aquele trabalho que ele está fazendo, mas você não precisa ser engenheiro de minas ou geólogo para fazer o processo de outorga subterrânea. Você contrata um parceiro, ele estuda essa parte, faz esse estudo específico para você, te entrega uma RT, você junta os estudos dele com a RT ao processo de licenciamento, aos documentos e tudo mais, e você, o cliente é seu, você toma conta desse processo junto ao órgão ambiental, entendeu? Então, e você tem que padronizar os documentos, né? É isso. Por exemplo, usar os mesmos termos porque às vezes um profissional te entrega utilizando certos termos. Sim. E o outro profissional utiliza outros termos. Sim. Aí para conversar, sim, você tem que fazer esse espelhamento, né? Sim, o que o Igor está dizendo é que quando você trabalha com equipes grandes, multidisciplinares, você trabalha com pessoas que são engenheiros, que pensam mais logicamente, trabalha com gente da biologia, que pensa mais na conservação de fauna e de flora, conversa com gente da socioeconomia, que recebe relatório dessas pessoas que são mais engajadas na preocupação com as pessoas, as relações, né, culturais que existem com aquele empreendimento. E aí você precisa juntar isso tudo e compilar isso dentro de um relatório que não fica parecendo uma coxa de retalho, né? O relatório seu final, o seu relatório final não pode parecer que está sendo feito por um monte de pessoa, apesar dele estar sendo feito por um monte de gente. Você, enquanto gestor, tem que dar o caráter de um relatório só, né? Não pode parecer assim, esse trecho aqui foi fulano que escreveu. Esse trecho aqui tá muito claro que foi ciclano que escreveu. A sua função enquanto gestor é fazer realmente a compilação do relatório e deixar ele com uma cara da sua empresa e tirar pessoalidades, né? Deixar o relatório mais impessoal possível, com um texto como se fosse um livro, né? Apesar de terem opiniões pessoais, técnicas ali, mas você vai juntar documento de um monte de gente, não pode ficar parecendo uma coxa de retalho. Mas só voltando um pouquinho, o caso da outorga subterrânea que eu estava explicando o meu caso, por exemplo, eu sou engenheiro ambiental, me apareceu uma outorga subterrânea em que eu não posso ser o responsável técnico. Então eu contrato um engenheiro de minas ou geólogo que faz o relatório técnico para mim, me entrega o relatório com uma RT, anotação de responsabilidade técnica, por aquele relatório, e eu faço a juntada do processo de outorga, no caso, né? Então eu junto os documentos do meu cliente, documentos técnicos, estudo ambiental, relatório técnico de outorga, e protocolo isso no órgão ambiental. E existe o caso que o cara é geólogo ou engenheiro de minas também, e ele pega um processo de outorga. Aí quando é assim, ele vai ser o gestor e o responsável técnico. Compreende? Então ele vai fazer os estudos técnicos, emitir RT, e ele também vai tomar conta da juntada de documento, protocolo disso no órgão ambiental. O que eu quero dizer com isso é que você, nos seus licenciamentos, você pode ser tanto gestor como equipe técnica dos seus licenciamentos. Fazer parte da equipe técnica. Ou ser total responsável. Você não precisar de mais ninguém, né? Se você não precisar de mais ninguém, você faz o processo de licenciamento todo de cabo a rabo, a outorga. Ou você pode ser o coordenador e contratar parte da sua equipe. Ou você pode ser o coordenador e o cara que faz os relatórios, entendeu? Ou ainda, se a equipe for maior, grande, você pode ser o coordenador e fazer um pedaço do estudo técnico. Por exemplo, eu sou engenheiro ambiental, faço licenciamento de centrais geradoras hidrelétricas ou pequenas centrais hidrelétricas, CGHs e PCHs.
eu sou o coordenador sempre dos meus processos, né? Isso aí põe na tua cabeça aí. Se o licenciamento foi você que conseguiu, você é o coordenador dele. Ou você, que eu tô dizendo, você ou alguém da sua empresa, né? Se você for pessoa jurídica. O que você não pode é passar a coordenação do licenciamento para outra empresa. Sim, ou para outra pessoa. Simplesmente dá o seu cliente para outra pessoa. Então você pegou o licenciamento, bota na tua cabeça. Você é o coordenador. Aí você vai ver, igual eu faço em hidrelétrica, que eu não consigo fazer estudo de fauna, estudo de flora. Então o que eu faço? Eu contrato biólogos para fazer os estudos de fauna comigo, contrato um engenheiro florestal para fazer estudo de flora, contrato um botânico para me ajudar na identificação de algumas espécies de Mata Atlântica quando eu não consigo via engenheiro florestal, mas eu faço o meio físico. Então, a parte de meio físico dos estudos ambientais eu faço como responsável técnico. Então, eu sou coordenador de todo mundo e faço um pedaço do estudo técnico que é o meio físico. E contrato gente para fazer o meio biótico e o meio socioeconômico. Tem algum tipo de licenciamento que não depende de... Só depende de engenheiro ambiental, por exemplo? Não, de engenheiro ambiental ou de qualquer outro profissional. É isso que eu tô te falando. Não, mas tem algum que você pode pegar que só você vai licenciamento ambiental simplificado. Licenciamento ambiental só simplificado. Que é o seguinte, licenciamento ambiental simplificado aqui em Minas, né, que é o LAS, você na hora de fazer o relatório ambiental simplificado, que é o relatório da agenda marrom, que se exige para regularizar empreendimento com licenciamento ambiental simplificado, você consegue fazer, por exemplo, esse relatório sozinho. Eu ainda peço talvez uma ajuda de escritório de algum biólogo só para me ajudar a caracterizar regionalmente a questão de biologia, porque às vezes o cara fala com uma linguagem mais adequada do que eu, mas isso aí eu escolho fazer assim. O relatório ambiental simplificado, você não precisa de ter dados primários, você não precisa de ir a campo para fazer o relatório ambiental simplificado. Então você consegue fazer ele só você. Só que existe a agenda marrom e a agenda azul. Para qualquer licenciamento você tem que olhar para as 3 agendas, né? Isso aí tá na aula de preço e mais um monte de aula que eu dou aí. Eu ensino a agenda marrom, azul e verde, todo a Ambicast. Se você ouvir qualquer uma aí, você vai saber. Então, o licenciamento ambiental simplificado, sobre a agenda marrom, você consegue fazer ele sozinho. Mas se você precisar fazer uma outorga e uma intervenção ambiental, que é a agenda verde, você precisa ver se você precisa dessa demanda e se você consegue fazer isso sozinho. Outorga, que é superficial, captação de água em curso d'água, dragagem de areia em curso d'água, em leito de rio, a gente consegue fazer. Gestor ambiental, engenheiro florestal, a gente consegue fazer quase tudo sozinho, entendeu? Agora, se eu pego uma extração de areia em leito de rio, né, mas o cara precisa fazer uma supressão de vegetação, eu já preciso de um engenheiro florestal para me dar suporte, entendeu? Então, você precisa... É o que eu ensinei na aula que está lá no YouTube, cara. Você precisa entender o licenciamento, entender as agendas, entender a modalidade do licenciamento, a complexidade do licenciamento que você está fazendo, para que você monte a sua equipe. E a sua equipe técnica ela ainda vai ser montada em função da sua formação. Então você vai ter que fazer um cruzamento do licenciamento ambiental, das demandas de cada agenda, com a sua formação, né? Porque igual eu sou engenheiro ambiental, em teoria, se o licenciamento for pequeno, eu não preciso de outro engenheiro ambiental. Eu preciso de um engenheiro florestal. Mas se você for engenheiro florestal e você for o gestor do seu processo, você não vai precisar de um engenheiro florestal para fazer um inventário. Mas talvez você precise de um engenheiro ambiental para fazer o meio físico lá para você, e vai precisar de um biólogo talvez para te ajudar a identificar a espécie, ou vai precisar de um geólogo para fazer uma outorga subterrânea para você. Então vai muito você entender a modalidade do licenciamento, quais são as demandas, cruzar isso com a sua formação técnica, e aí você vai complementar a sua equipe com aqueles profissionais em que você não pode fazer o trabalho tecnicamente ou legalmente, ou você não sabe, ou você não quer. Tá explicado? Tá claro isso? Tá claro. Tá claro aqui, galera? Eu tô só com uma dúvida aqui de leigo. Talvez a sua audiência toda já sabe o que é, e eu não sei. Sim. Na prática, assim, você explicando pra sua avó, o que é uma outorga, cara?
Tá, assim, a minha audiência vai saber mais assim do que você. É porque o Igor não é da área técnica, né? Outorga ou uso insignificante de recurso hídrico são as intervenções que a gente faz sobre a captação, sobre água. Toda a água que a gente tem no nosso país, tá? Vou falar pelo Brasil, pela legislação daqui. Ela não é nossa, ela é da União ou dos estados, ela é de domínio da União dos estados, e a outorga, ela te dá o direito de você usar a água, mas ela não te dá o direito de propriedade da água, entendeu? Quando o órgão ambiental te dá uma autorização para você extrair água de um curso d'água ou de um poço, de um poço tubular profundo, ele está te dando o direito de uso da água. Ele não está te dando o direito da propriedade daquela água, entendeu? Por isso que você não pode fechar porteira para se chegar em algum curso d'água. O curso d'água é de domínio estadual ou da União. O que a outorga faz, ou os insignificantes de uso de água faz, é te dar o direito para você usar a água. Só que o que acontece? Você precisa mostrar a finalidade que você quer fazer o uso dessa água. Pode ser captação para você... para irrigação, pode ser captação de água para você dar água para animal, para gado, dessedentação animal. Pode ser água para você captar, para você jogar para sua caixa d'água lá na sua fazenda. Pode ser uma captação de água em nascente, uma captação de água em poço tubular. E aí você precisa saber de como que você vai extrair essa água, qual é a finalidade do uso dela, esses usos que eu acabei de falar, e não é simplesmente ir lá e botar uma bomba lá na beirada do rio e começar a chupar água. Existem regras de limite para você captar, porque você tem que pensar para cima e para baixo de você quando você está captando água, né, cara? Você não pode simplesmente secar o rio e captar toda a água para você. E os usuários de água que tem para baixo e os usuários de água que tem para cima. Então você tem que apresentar a vazão, o volume de água que você quer captar, e o órgão ambiental vai ver se aquela quantidade que você está querendo solicitar é viável para disponibilizar para você, olhando todos os usos que tem naquele curso d'água e naquela bacia hidrográfica. Isso seria para empreendimento, né? Seria para... Não, pessoa física também. Para uso doméstico também. Tem que teoricamente fazer ou um cadastro de uso insignificante ou uma outorga. Sim, você precisa regulamentar o uso de água. Mas deve ter milhões aí de... Demanda? Não, eu tô falando de postos que não tem. Que não tem. Essencialmente. É N. Tem muitas e muitas pessoas que não tem. Tem muita demanda na área ambiental. A galera que se começar a botar a boca no trombone aí, vai aparecer muito trabalho. Eu só quero responder uma pergunta aqui eu não sei esses nomes de Instagram, M. Giacomazzi. Deve ser italiano igual o Igor aí. Você cota tudo antes e passa ao cliente, ou você orça a sua parte e as outras demandas seriam um orçamento à parte? O que seria melhor? Não, Giacomazzi, o seu cliente, ele não quer receber nada picado, cara. O seu cliente quer receber o seu preço final, total, com a equipe que você vai coordenar. Ele não quer saber a sua equipe. Gente, o cliente quer a licença, cara. O cliente, ele não quer analisar o meu orçamento, mais o orçamento do outro parceiro meu, mais o orçamento do outro parceiro meu. Cliente quer solução, galera. Se eu for fazer isso, né? Eu faço o meu orçamento, mando pro cara, e depois eu mando o orçamento do outro parceiro meu pro cara. Eu tô criando trabalho pro meu cliente, né? E o seu cliente, quando te procura, ele quer a licença. Ele quer a solução. Então, assim, como que eu faço, cara? Eu orço o meu trabalho, que é a minha gestão. Se eu vou fazer parte técnica desse processo, eu orço a minha parte técnica com a minha RT, quanto que custa para eu ir no campo, resolver essa demanda. Aí a minha demanda tá fechada com o meu preço. Aí vamos supor que o Giacomazzi é um parceiro meu, que eu vou orçar com ele. Não sei qual que é a formação do Giacomazzi aí. Vamos supor que ele vai prestar serviço para mim. E aí o Giacomazzi vai precisar ir no campo também, vai ter que alugar um carro, fazer visita de campo, vai ter que ficar hospedado em um hotel. Aí eu vou falar, Giacomazzi, é o seguinte, cara, eu quero que você me entregue o seu produto. Vamos supor que você é um engenheiro florestal e você tem que me entregar um inventário florestal. Giacomazzi, eu quero receber de você
o inventário florestal pronto, cara. Eu não quero saber que dia que você vai no campo, como que você vai no campo, qual hotel que você vai ficar hospedado. Você vai orçar para mim o seu deslocamento, o seu trabalho de campo, o seu relatório e você vai me entregar no dia tal o produto que eu combinei com você. Aí se você vai de caminhonete, de fusquinha, na terça-feira ou no final de semana, não me importa, cara, desde que você me entregue o meu produto que eu te contratei no prazo. Se você vai comer num boteco, se você vai comer no boteco, se você vai comer no restaurante, se você vai comer lá no campo, não quero saber, cara. Se o seu pneu furou, não furou. Dormir no carro. Se vai dormir no carro na porta da delegacia para não ser assaltado, se vai dormir na pousada, na pensão, no hotel, não me importa. Na casa do parente. Na casa de parentes, desde que você cumpra com a sua demanda. Então, o que eu faço? Eu orço com o Giacomazzi, eu orço com o Igor Janotti, que são meus parceiros, né? Supostamente aqui, de exemplo. Orço com a Aninha, pego o preço de todo mundo, somo com o meu, coloco a tributação de imposto e mando uma proposta para o meu cliente final. Normalmente coloca um lucro, né? Coloca lucro, imposto, custo de todo mundo, né? Tudo que você quer colocar ali, entrega um preço final. Inclusive, não fica discriminando que você tem parceiro, que o seu preço é 5 mil e o preço do seu parceiro é 3 e coloca isso lá em planilha. Não, cara. Se a soma do seu preço com o preço do seu parceiro deu 120 mil reais, coloca 120 mil reais. Você acorda, faz um acordo com o seu parceiro da forma que você vai pagar ele. Mas para o seu cliente final, ele não tem que saber se o seu parceiro é seu funcionário ou ele é seu terceirizado. Dá o preço final pro cara, divide em quantas parcelas você for dividir, faz a forma de pagamento que o cara vai ter que fazer para você, mas entrega o preço final. Aí, na proposta técnica você coloca o custo da operação? O preço global, cara. Mas você não coloca, tipo... fazer tal coisa. Aí não, você coloca fazer preço. Tal coisa não. Fazer tal coisa é uma coisa. Preço global, cara. Não coloco tal coisa tem tal preço. Deixa eu te explicar por que a gente... Aí, galera, pega essa dica aí. Por que a gente não coloca, por exemplo, eu não discrimino cada atividade tem tal preço? Sabe? Porque tem cliente que vai olhar a atividade mais cara sua e vai querer baratear ela. Entendeu? Uhum. Se você discriminar a sua proposta por atividade e colocar o preço na frente, o seu cliente vai olhar o seu preço mais caro e vai falar: eu vou fazer parte desse trabalho aqui para você, eu vou fazer a logística, eu vou fazer alguma coisa para desafogar. Ah, dorme lá em casa. Dorme na fazenda da minha tia, que é 20 km lá perto de você, que aí você não vai gastar com hotel. Então não fica colocando isso, cara. Por isso, Igor, que eu separo proposta técnica de proposta comercial. Proposta técnica, realmente eu discrimino o que eu vou fazer tecnicamente, mas eu não boto preço. E aí na proposta comercial eu coloco o preço lá no final global, entendeu? Então na técnica tá escrito tudo que eu vou fazer e na comercial tá escrito o preço daquilo que eu vou fazer na técnica, mas eu não amarro o preço de atividade por isso, porque a gente já amarrou. Aí o cara vai lá, olha seu preço mais caro e fala: cara, eu não vou querer que você faça esse. E às vezes é o seu preço que você tá ganhando, é onde você tá ganhando dinheiro no contrato, talvez. E aí o cara te tira uma parte mais lucrativa. Então a gente aprendeu isso ao longo do tempo, fazer proposta técnica e fazer proposta comercial. E discrimina tudo que é técnico, mas não dá preço unitário daquilo ali. E na hora que você vai dar o preço pro seu cliente, dá o preço global. Preço global que eu digo, cara, preço global que eu digo é preço do seu parceiro com o seu lucro, com o seu imposto. Então se chegou lá em 120 mil, no final é 120, cara. Aí se você vai parcelar de 5 vezes pro seu cliente... uma outra dica aqui, galera, vamos lá, fechei em 120 mil, mas eu preciso ir no campo para coletar dado. Hoje eu postei um vídeo aí no meu Instagram disso. Você vai pedir pro seu cliente uma mobilização, que é 5 a 10% do valor do contrato no ato da assinatura do contrato. O cara vai te dar de 5 a 10% para custear os seus trabalhos de campo, para você não ter que tirar dinheiro do bolso ou de outro centro de custo, de outro projeto, para bancar a sua primeira ida do campo nesse contrato, para você receber só lá na frente. Então, se você precisa ir a campo, peça de 5 a 10% de mobilização no ato da assinatura do contrato. É assim que a gente faz. Então, os meus projetos são... Isso aí você já coloca na proposta comercial. O que é... E aí, outra dica, uma atrás da outra aqui, galera. Então, por que a gente coloca mobilização de 5 a 10%? Para eu
para o cliente pagar o custear a ida a campo, né? O projeto é do cliente, nada melhor do que o centro de custo desse contrato pagar o próprio custo do contrato. Eu não tenho que tirar dinheiro do bolso ou de outra centro de custo, de outro projeto para custear o meu campo para eu poder receber lá na frente. Então a gente coloca isso. E outra coisa que eu não faço é amarrar a aprovação da licença a pagamento. Já falei isso um monte de vezes. Quase todas as vezes. É o seguinte, se você amarra, a gente já teve N problemas de não receber a parcela que está amarrada na aprovação da licença por causa do cliente. Tá até hoje para receber. O cliente dá uma crise, por exemplo, dá uma crise igual o Rio de Janeiro teve. A gente, Minas, aqui de certa forma tem crise também, mas não tá parado. Mas o Rio de Janeiro teve uma crise foda aí 2, 3 anos atrás, que eu fiz um trabalho que eu tô acabando esse final de semana, mas eu acabei de ler ele ontem, que o cliente desistiu do processo de licenciamento por causa de questão financeira. Isso é um problema do país, é um problema nacional. Aí você amarra o pagamento seu na aprovação da licença e aí o cliente desiste do licenciamento. Aí você não tem nada com isso, vai ficar sem receber, porque você amarrou a aprovação da licença. Já teve outros casos do cliente fazer merda com o órgão ambiental, conduzir mal o processo, entrar com documento ou deixar de entrar com documento que ele deveria entrar dentro do prazo, e aí foi reprovado o processo de licenciamento, não por culpa nossa. Ou tem empreendimentos também que passam por audiência pública. A gente já fez empreendimentos que passam por audiência pública, que teve conflito da hidrelétrica que a gente estava fazendo com um monte de produtor rural gigante numa região do Triângulo Mineiro, que eles queriam usar a água do curso d'água para fazer irrigação. E hidrelétrica lá não era bem-vindo, tanto que não foi, e o processo foi reprovado. Mas não foi reprovado por causa da gente, não é por causa do estudo que está mal feito. Então, se você amarra... Foi pressões externas. Foi pressões. Então, assim, se você amarra pagamento à aprovação da licença, existe um monte de fator externo que não está diretamente ligado a você, que pode inviabilizar aquele empreendimento de ser licenciado. Então, a gente, ao longo desses anos, aprendeu que não vale a pena amarrar a dinheiro à aprovação da licença, por mais que o cliente queira. E aí, como que a gente resolve esse problema? Porque o cliente, na maioria das vezes, quer amarrar um pouco do dinheiro na aprovação. A gente faz parcelas bem diluídas para receber o licenciamento ambiental, entendeu? E você coloca tipo um cronograma de recebimento. De mais ou menos, às vezes, sim, de mais ou menos o tempo que vai durar aquele. Claro, sim, licença. Não, então, mas o que aconteceu? Antes, quando a gente tinha pagamento na aprovação da licença, o cronograma financeiro, ele acompanhava o cronograma técnico. Sim, então, sim, eu recebia de acordo com as demandas que eu ia entregando para o meu cliente, certo? O que aconteceu quando a gente parcelou isso em parcelas, em longas parcelas, para facilitar isso para o cliente e para a gente não precisar amarrar pagamento na aprovação da licença? O cronograma técnico, ele ficou diferente do cronograma financeiro. Então, sim, mas você dá uma provisão? Só para eu fechar o raciocínio, a diferença disso é que eu faço um cronograma de atividades e também um cronograma de pagamento. Quando eu fazia o pagamento na aprovação da licença, esses dois cronogramas eles coincidiam. Então eu entregava o EIA-RIMA, o cliente me pagava tanto. Eu entregava o plano de controle ambiental, o cliente me pagava tanto. Agora não. Agora tem um cronograma para eu entregar o EIA-RIMA, para eu entregar o plano de controle ambiental, ele continua existindo. Só que o pagamento ele é linear, todo mês. Sim. Nesse cliente que a gente fez agora, a gente fez em 24 parcelas. Porque o licenciamento ambiental são de 3 pequenas centrais hidrelétricas e a gente diluiu o pagamento em 24 parcelas. Então a gente recebe por 2 anos. Só que assim, ao longo desses 2 anos eu tenho pico de trabalho em determinadas épocas. Tem época que eu fico mais tranquilo, tem época que eu fico mais ocupado. E aí só que eu recebo linear. Então assim, em teoria tem mês que eu trabalho muito, que falta uma verbinha, mas no mês que vem eu não vou trabalhar tanto, aí equilibra aquela entrada de dinheiro. Essa foi a solução que a gente buscou para não amarrar dinheiro na aprovação de licença. Foi diluir
pro cliente. Pra gente é legal porque eu sei que eu vou receber durante 24 meses um tanto fixo, né, cara? Uma data específica. Data específica, durante tantos meses eu conto aquele dinheiro. Paga minhas contas, né? Paga meu prolabório, pode dar coronavírus. Pode dar coronavírus, pode dar o que for. Mas assim, aí tem que ser uma relação madura e adulta com você e com o seu cliente, dele entender isso e você entregar os produtos independente do pagamento, né? Então você tem que ter responsabilidade e ele tem que ter confiança em você. Sim. Só que pelo know-how que a gente tem hoje, a gente se coloca dessa forma. Você não pode falar, cara, não deu pra fazer isso porque não tinha gasolina. O carro falou, já tô te pagando a gasolina. Meu carro estragou. Tá. Por isso que você coloca também na proposta o aluguel do veículo, né? Porque... Galera, aí tem gente que fica falando, Leandro, você sobrecarrega a sua proposta colocando aluguel de veículo, se você vai com o seu carro próprio. Beleza. Aí eu tô lá com o meu carro próprio no campo, ele estraga. E aí vamos supor que eu não orço na minha proposta aluguel de veículo. Já falei isso outras vezes, a gente tomou prejuízo 2 vezes. A gente fez uma proposta que a gente não orçou e falou, vamos fazer com carro próprio? Vamos. Aí não orçou aluguel de veículo na proposta. Aí nosso carro estragou no campo. Aí eu paguei para arrumar o carro nosso e tive que alugar um carro, porque eu já estava mobilizado no campo. Voltar para trás era mais caro do que alugar um carro e continuar. E aí nós alugamos o carro e continuamos. E tive que arrumar o carro que estragou. Então tomei prejuízo 2 vezes. Porque eu não orcei o carro estragado e não orcei o aluguel do veículo. Então hoje eu orço o aluguel de veículo, mesmo que eu use veículo próprio. Entendeu? Sim, porque aí tá custeando o aluguel do meu veículo próprio, ou se eu tenho dificuldade em logística na minha empresa, que às vezes o Matheus tá usando um carro, a Adriana precisa viajar com outro, e eu também preciso viajar e nós só temos 2 carros na frota. Aí eu preciso alugar um carro. Sim, entendeu? Então tá orçado. E aí não é surpresa pra ninguém. Você já foi de caminhonete comigo pro campo em função disso, né? Não tinha veículo, a gente alugou um veículo pra poder ir pro campo. E alugou um traçado ainda. Um traçado mais pra ir. Caro, então. Sim. Então tem que orçar, galera. Tem que se ligar em orçar. Tem que ficar ligado. Eu acho que equipe técnica, você tem que se preocupar de ser o mais enxuto possível, mas não queira ficar fazendo licenciamento ambiental sozinho, cara. Não faz licenciamento ambiental sozinho. Nem é tão legal o órgão ver lá que chega uma equipe técnica de uma pessoa, sabe? Mesmo que você possa fazer ele inteiramente sozinho, cara, bota alguém para revisar, paga alguém para ler o relatório final seu lá, para bota o nome dessa pessoa na equipe também, revisão técnica, alguma coisa. Mas não faz projeto sozinho, cara. Se você faz projeto sozinho, erros de português vão passar, formatação, opinião, discussão sobre coisas, né? Quando eu discuto as coisas com você, das nossas coisas aqui de negócio, não é muito melhor quando 2 cabeças pensam do que uma, cara? Claro. Né? Sem contar que a sobrecarga te impede de correr atrás de novos clientes, né? Cara, o Igor falou outra dica matadora, que é isso. Aí você pega um projeto, quer ganhar o dinheiro todo daquele projeto. Aí você fica 1 mês e meio só por conta desse projeto, porque você não quer gastar dinheiro com parceiro. Beleza. E aí, cadê seus próximos clientes, cara? Porque você não vive de um cliente só. Você vive de vários. E aí, se você pega um projeto e senta em cima dele, né? Vamos dizer, na gíria, né? Quer fazer ele inteiro para ganhar o dinheiro inteiro dele, você tá perdendo dinheiro. Porque você não tá prospectando seus próximos clientes, né? Tá dando mole. Você tá parado na prospecção. Parado na prospecção, porque você tá com um projeto dentro da empresa, tá achando que tá arrasando, e ele, na verdade, tá te sugando seu tempo de conseguir outros negócios. Então, pense que você tem que ter tempo para prospectar cliente. Aí fazer projeto é outra coisa. Se você tiver que optar entre prospectar e fazer projeto, opte por prospectar e contrate a equipe técnica para fazer seus projetos, porque ninguém pode prospectar por você. Sim. Já fazer projeto para você, tem um monte de gente que pode. Tem um monte de gente que pode. Essa é uma dica que você dá até para os alunos que prestam serviço para você, porque hoje em dia você está contratando vários alunos. Agora o Vinícius Moreno tá no campo lá, trabalhando com a gente. Mandando mensagem aí, eu vim aí, bacana. Até para eles que trabalham para você dá essa dica de, cara, não abraça só em mim, cara. Sim. Corre atrás de outros. Fala isso direto. Também. Fala isso com o Ezequiel, fala isso com o Vinícius. Fala, galera, vocês estão trabalhando comigo, acho legal, fico feliz, mas não fica contando que só eu vou te dar demanda, porque às vezes eu
tô com outras demandas, não é demanda que eu tenho para você trabalhar comigo, outras coisas que eu tenho que desenrolar. E se você for contar só comigo, você pode se lascar. Então, se você conta com apenas uma fonte de clientes, você também pode se lascar, né, Igor? Então, você tem que ter uma diversidade de clientes ao longo da... Você tem que ter uma carteira de clientes, na verdade. Sim. Ninguém começa com a carteira de clientes pronta, cara. Ninguém começa... Então, assim, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho nenhum cliente. Beleza, cara, mas você vai ter que ter o primeiro. Do primeiro você vai ter que ter o segundo, do segundo o terceiro. A gente tem esse monte, conta experiência aqui pra vocês, porque eu já tô 13 anos no mercado, né? Então eu vim criando a minha carteira. Mas quando eu comecei com nenhum. E também te dá até um know-how e uma autoridade. Quando você chega no cliente, é diferente, né? Você pega um serviço, garra nele sozinho, aí termina o serviço, aí vai prospectar. Aí chega lá no cliente, o cliente pergunta: atualmente, quantos... O que você tá fazendo? Qual não estou fazendo nada, acabei de entregar um projeto. Já entreguei um projeto. Agora, quando você chega e fala, ó, nós estamos com 5 projetos em andamento e tal. Fazendo proposta, estou ocupado. Você dá especificidade ainda, né? Os gatilhos mentais. Escassez. Autoridade. Autoridade. Sim. Eu tô com tantos projetos, tem um projeto em tal lugar, fazendo tal coisa. Isso aí dá isso aí que você tá falando. Especificidade. Prova. Isso é só gatilho mental, entendeu? Então, assim, se você ajuda a vender. Se você faz um projeto de cada vez, você não tem, talvez, esses gatilhos mentais para você poder exercer nos seus clientes, né? Então, não acha que você pegar um projeto e sentar em cima dele não vai ser a sua solução. Por mais que você só tenha um projeto, precisa da grana inteira dele, só que você tem que pensar a longo prazo, cara. Você não pode pensar a curto prazo. Isso. Não, consultoria ambiental não é para aventureiro, não é pro cara que... Você pode até chegar na consultoria ambiental, cara. Não é bico, né? Não é bico. Consultoria ambiental, você pode até chegar na consultoria ambiental por falta de opção. Mas a partir do momento que você chega aqui, você tem que focar. Então, se você tem 2 empregos, você vai ter que tomar uma decisão alguma hora na sua vida. Se você não conseguiu nada na carteira assinada, nem na carreira acadêmica, e chegou na consultoria ambiental, legal, não tem problema nenhum. Mas agora você vai ter que focar. Foi o seu caso, né? Você queimou ponte. Fui queimando as pontes. Você queimou ponte e chegou até onde você está hoje. Perfeito o que você falou. Procurei trabalho na carteira assinada, não consegui. Fiz mestrado, mas achei que isso ia me dar uma puta colocação no mercado. Você prestou concurso público? Prestei concurso público, passei na Fundação Estadual de Meio Ambiente. Só que você já estava estabilizado no seu negócio. O negócio é que eu não passei, tinham 2 vagas para Belo Horizonte. Se eu tivesse prestado para qualquer outro lugar do estado, eu tinha passado na primeira chamada. Só que aí eu fiz pro lugar mais concorrido, que é a capital. Aí eu fiquei como excedente. Só que quando eu fui chamado, eu já tinha MLT. Aí eu já estava com quase 1 ano e meio, 2 anos de empresa, para largar o que eu estava construindo, para começar uma carreira como concursado. Cara, eu achei que, tipo assim, falei, cara, eu andei demais para chegar até aqui. E aí, para mim, não valeria a pena, tipo assim, queimar 1 ano e meio para trás e jogar tudo para trás e começar a trabalhar no órgão ambiental. Então eu fui no concurso público, fui na carreira acadêmica, procurei emprego na CLT e cheguei na consultoria ambiental. Beleza, caí de paraquedas na consultoria ambiental. Na época, uma curiosidade, na época a sua receita pessoal estava mais ou menos equilibrada com o salário do concurso? Tava mais ou menos igual, né? Mais ou menos igual, até porque o concurso paga mal. Entendi. Cara, só que você tava esses caras aí do órgão ambiental, esses servidores aí deveriam receber mais, velho. Recebe mal, velho. Inclusive é um problema, um dos problemas que a gente tem no órgão ambiental são as empresas privadas tiram os analistas concursados muito fácil do órgão ambiental. Tá. E aí tem uma rotatividade muito alta de profissionais no órgão ambiental, e aí a gente não qualifica tanto as pessoas do órgão ambiental como deveriam ser. Porque quem é bom do órgão ambiental, as empresas privadas tiram eles muito fácil. Porque o salário que o setor privado oferece é muito maior. Tem os benefícios lá, não sei o que, de quem é concursado, né? Mas tira-se muita gente pro setor privado que são bons analistas, entendeu? Por questão salarial.
Entendi, foda isso. entendi. Então tava mais ou menos equilibrado. Mas é isso que eu tô te falando, Igor. Eu já tava construindo uma carreira de consultoria. Eu não queria... Você tava gostando, né, cara? Tem prazer de fazer isso. Então eu já tava gostando. Eu já tava... Isso que eu tô falando, né? Se me chama mais na época, eu iria. Tanto que quando me chamou um ano e meio depois, eu balancei, conversei com o Matheus, meu sócio, falei, conversamos, e falou, você que sabe, a vida é tua, né, cara? Se quiser fazer, não tem problema nenhum, só que eu teria que desligar da empresa, né? Eu não posso, principalmente uma empresa de consultoria, né? Você não pode ter outra atividade, e principalmente uma atividade vinculada, né? De certa forma. Então teria que sair fora, dá desligar. Conflito de interesse, né? Conflito de interesse. Então, assim, decidi por ficar. Mas eu caí na consultoria ambiental de paraquedas, depois de passar em concurso, depois de fazendo mestrado, estava fazendo enquanto eu estava montando a minha empresa, e não conseguindo emprego na CLT. Caí na consultoria. Beleza. Problema nenhum se você chegou aqui de paraquedas igual eu cheguei. Só que depois que eu cheguei na consultoria, eu me dediquei 100%, cara. Você tem que focar e tem que entrar nesse universo. Isso aí. Aí eu desliguei de mestrado, desliguei de procurar emprego, desliguei de qualquer outra coisa. Falei, cara, agora eu vou viver pra mim, vou aprender isso aqui, vou ficar bom nessa porra. Aí comecei a estudar licenciamento, minha conta, não sabia nada disso que eu ensino pra vocês. E ninguém me ensinou. Eu aprendi isso sozinho. Sozinho, assim... Tem amigos, pessoas que você pergunta, alguma pessoa que você vai tomar uma cerveja no boteco, o cara te dá uma dica, ou você vai no órgão ambiental, o cara te dá um link. Parceiro que você contrata. Parceiro que você contrata, fornecedor, meu sócio, mas eu aprendi tudo por mim. Então, assim, é por isso que eu ensino e falo pra galera que não é impossível, que você tem condição, porque se eu aprendi sozinho, cara, não sou nenhum gênio, velho. Eu não tenho que ir acima da média, velho. Não tem nada. Eu me acho uma pessoa proativa, inteligente e tal, mas... A maioria das pessoas são assim, saca? Nada que... Eu não me vejo diferente das pessoas que eu ensino, por exemplo. O que eu acho é que eu estudo, aprendo e depois ensino. Você tem uma bagagem direcionada pra isso. Mas eu não sou gênio, cara. Eu não sou um cara que pensa fora da curva, um cara empreendedor. Empreendedor de aprender a empreender, né, cara? Então, as dicas que eu dou pra galera são dicas que eu aprendo fazendo. Então, se eu faço, por que a galera que tá me escutando aqui não pode? Não tem nada muito complexo, não tem segredo. Boa vontade, interesse e dedicar horas, cara. Boa vontade em aprender, interesse e dedicar horas lendo, aprendendo, dedicando, estudando, porque não adianta também a pessoa achar que em 1 hora de um podcast aplicando. Principalmente. Se não aplicar, não vai aprender nada. Porque se você ficar estudando Maçã no Barro só em teoria de consultoria ambiental e de licenciamento, você não vai aprender nada, cara. Você tem que botar em prática, né? Eu acho que deu pra fechar com essa aí, né, cara? Sim, o principal, galera, é você saber o seguinte: existe uma grande diferença entre ser coordenador ou gestor de um processo de licenciamento e ser responsável técnico, tá? Você vai ser sempre o coordenador e o gestor de seus contratos. Sempre. Se não for você, vai ser seu sócio ou vai ser alguém que você queira que seja dentro da sua empresa. Ou até um parceiro. Mas desde que você combine com ele, vou te pagar para ser o coordenador desse processo de licenciamento, tanto, tá combinado. Mas simplesmente não pega e passa a coordenação do processo de licenciamento para outra pessoa, porque não é exatamente da área sua, né? Igual a gente tá falando de outorga. Se você não é o responsável técnico pelo relatório de outorga, não passa essa outorga para outra pessoa. Contrata um parceiro e seja o coordenador do processo. Então, existe uma diferença entre ser gestor e ser responsável técnico. A sua equipe técnica que você vai montar para o seu processo de licenciamento vai depender dos estudos ambientais que você vai precisar fazer e da sua formação técnica, né? Porque se você for participar como equipe técnica também, você não vai contratar um profissional que faz aquilo que você faz. Você vai contratar um ou mais profissionais que fazem aquilo que você não faz. Então você precisa entender o licenciamento, agregar esse licenciamento com a sua formação e ver o que você vai fazer dentro desse processo de licenciamento, o que você pode fazer e o que você vai fazer de fato, e você vai complementar a sua equipe com aquilo que você ou não pode fazer legalmente, ou não quer fazer, ou simplesmente não dá para fazer, que você está ocupado fazendo outras coisas, entendeu? E aí, complementando essa equipe, você preenche todas as lacunas técnicas que aquele licenciamento ambiental exige
E aí você entrega os seus estudos, o seu processo administrativo para o órgão ambiental. Então você pode ser coordenador, ser responsável técnico. Eu já fui coordenador, responsável técnico, já fui só coordenador, já fui só responsável técnico por parte do trabalho. Saca? Já fui contratado por outras empresas para ser coordenador, já fui contratado por outras empresas para ser responsável técnico só por parte do trabalho. Então, assim, isso vai muito do seu negócio, cara, e do seu dia a dia. Mas, assim, você tem que saber que é possível você licenciar, você ser o coordenador dos seus processos e não, cara, não precisa ter medo. Chama o Leandro no direct aí, chama a gente aí no... Quem é aluno... Quem é da comunidade, chama na comunidade. Quem é aluno, chama no grupo do WhatsApp. E quem não é aluno nem da comunidade, chama aqui no direct do Instagram aqui que, cara, se eu demorar é porque às vezes eu tô agarrado, mas eu não amarro informação não, cara. Eu quero que todo mundo tenha sucesso, independente de ser aluno. Isso é íntegro, tá? Independente de pagar ou não, cara, não fica com dúvida não, porque vai ganhar seu dinheiro, tem espaço pra todo mundo. E se eu tiver tempo pra te responder, não vou titubear, cara, de forma alguma. Só mais uma coisinha. O Diegão tá falando aqui. Diegão, hashtag alunocan. Falta, na verdade, a fiscalização dessas captações, voltando lá na outorga, principalmente as subterrâneas. É mais fácil contar as captações regularizadas do que as que não estão regularizadas, que você disse que deve ter um monte de poço sem... Deve não. Tem. Isso aí. Pessoal, então assim, se vocês estão aqui nessa live e quiserem fazer alguma pergunta, o João Felipe tá falando aí, não amarra mesmo, responde tudo em letra maiúscula aí, garrafal. Pessoal, falta 30 segundos para acabar aqui, dá um print aí e me marca. Pera aí. Dá um print aí, pessoal, e me marca aí no Instagram. Marca no Stories. Marca no Stories aí. Que ele reposta. Que eu reposto. Vamos fechar então, Igor. Beleza, puro? Obrigado a vocês que estão aqui e obrigado a você que está aí na Ambicast. Então é isso aí. Fechando. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Valeu.